seria preciso dizer primeiro que literatura, mais do que uma produção de objetos de arte, é a produção de uma voz discursiva que se insere num debate mais amplo. Então, portanto, os autores latino-americanos estiveram bastante inseridos nos debates da sua época e, nesse sentido, também olharam para o fundamento, o substrato cristão que é constitutivo para a constituição o que é importante para a constituição de uma identidade latino-americana. Os grandes autores, via de regra, também se concentraram nessas questões e a gente tem algumas obras que colocaram essa temática no primeiro plano. Por exemplo, Augusto Roa Bastos, com Filho do Homem, Hijo de Hombre, seria um exemplo clássico de confrontação com a figura jesuânica, a figura de Jesus, na realidade do povo paraguaio. A gente tem, além disso, também outros exemplos bastante interessantes na obra de Jorge Luis Borges, que se ocupou muito centralmente de alguns episódios do Evangelho de Lucas, não é? E nós temos também alguns autores que, de maneira mais indireta, fazem isso, mas de maneira também muito contundente. Por exemplo, autores brasileiros, nos quais a gente mal pensa como autores que estão envolvidos com temáticas teológicas ou religiosas, mas que no fundo têm um mergulho muito forte em questões, por exemplo, da representação, mais uma vez, da figura de Jesus, e de uma maneira muito cifrada. Me parece que, pela tradição fortemente cristã, né, da literatura latino-americana, as figurações de Deus estão muito ligadas à figura do Filho, né, na tradição cristã. Portanto, essa segunda pessoa, né, da Trindade acaba sendo a figura central também de problematização e confrontação dos escritores. Mas, se a gente vai pensar também nas figurações de Deus propriamente, Deus também é visto na tradição do nosso continente como anseio, né, como aquela presença motivadora também de cenas coletivas, por exemplo. Em Hijo de Hombre, do Roa Bastos, que eu mencionei antes, a gente tem também muito claramente essa dimensão da fé do povo, né, que reunido tem uma espécie de horizonte de esperança muito próxima da figura de Deus Pai, né, que é cultuado por essa comunidade. Então, muitas vezes Deus aparece positivamente mesmo, como objeto de fé e de culto da população empobrecida, e naturalmente, no caso, por exemplo, de Arguedas, não é? Um escritor peruano fundamental, ali nos anos 60, morreu em 1969, a gente tem também Deus como ausência, né? Como aquele que é ansiado e não é encontrado, principalmente no seu último romance do Arguedas, né? Deus também como ausência, né? E, portanto, mantida também essa dimensão do mistério de Deus, né? Que pode representar também para o ser humano, de maneira muito legítima, abismo, falta de apreensibilidade do mundo, né? Portanto, a literatura latino-americana, embora mergulhada no ambiente cristão, no ambiente de fé popular, também problematiza de uma maneira muito madura, vamos dizer assim, a dimensão, né, do mistério, o problema fundamental da modernidade, que é o problema da teodiceia, né? Por que tanto sofrimento se há Deus? E no sofrimento do povo latino-americano também essa pergunta é colocada, né? Porque um povo que ainda tem tanta fé precisa sofrer tanto, né? E é claro que a gente pode encontrar várias explicações de caráter sociológico, etc., para explicar isso, mas em sentido existencial e no sentido da problematização da fé, é claro que é incompreensível para aquele indivíduo, para aquela comunidade que sofre, a razão do seu próprio sofrimento. Então também Deus é colocado em questão, né, pelos escritores como ausência, como eventual agente de injustiça, né, o que teologicamente é muito provocativo.
Mesmo a morte de Adurim, por exemplo, no final de Grande Sertão Veredas, né, em que uma pessoa se sacrifica por outra ao vencer o mal, né, e é descoberta no fim da narrativa como um corpo morto, que se revela como um corpo feminino, a gente poderia muito bem interpretar, entender também como uma espécie de figuração desse elemento tão forte na cultura brasileira e latino-americana, que é o vislumbre, né, do corpo morto de Jesus. E eu digo isso porque há outras várias obras na literatura brasileira em que você também tem esse fenômeno colocado de maneira central e também explícita, como é o caso, por exemplo, de Ana, em Lavoura Arcaica, que é sacrificada pelo próprio pai, através de artimanhas argumentativas e também do desejo, do incesto, através do seu irmão André, né? E nesse romance, que aparentemente tem uma distância tão grande de questões mais ligadas ao cristianismo em especial, a gente tem o sacrifício, mais uma vez, uma figura feminina, que acaba sendo chamada em vários momentos no romance de um cordeiro, de uma pomba branca, não é? Então há toda uma figuração também de uma mulher que é sacrificada de maneira trágica, mas redentora, não é? No final do romance.